Você está se sabotando. Cada vez que tenta impressionar, cada vez que muda quem é para agradar alguém, cada vez que coloca a aprovação feminina acima da própria dignidade, você se afasta da sua verdadeira força. Um homem que busca ser amado mais do que ser respeitado se torna frágil aos olhos do mundo, se torna previsível, se torna comum. E homem comum não gera desejo, não inspira admiração, não atrai naturalmente. Ele apenas implora por migalhas de atenção, enquanto observa outros homens comandarem a realidade que ele sonha em ter. O homem moderno se acostumou a confundir valor com validação. Vive esperando mensagens, curtidas, olhares de aprovação que confirmem que ele é suficiente. Abre mão de sua postura, se humilha, faz favores que não deveria fazer, perde tempo em conversas vazias apenas para não se sentir invisível. Mas a verdade é simples e cruel. Quanto mais você tenta provar que merece amor, menos amor você recebe. Isso porque a verdadeira atração nasce da autoridade silenciosa de um homem que sabe quem é, sem precisar explicar. A grande virada de chave está no estoicismo. Os filósofos que viveram há mais de 2000 anos já entendiam o segredo que a maioria dos homens de hoje ignora. Quem domina a si mesmo se torna irresistível. Quem não depende de aprovação passa a ser admirado. Quem mantém a postura mesmo sob pressão passa a ser temido e desejado ao mesmo tempo. O homem estoico não se curva diante da rejeição, não se altera diante das provocações, não se entrega à ansiedade de ser aceito. Ele segue firme, ele controla o que sente, ele lidera sem levantar a voz. Imagine dois homens entrando em um mesmo ambiente. O primeiro olha para os lados, ajusta a postura tentando parecer maior, exibe um sorriso nervoso, esperando que alguém se interesse por ele. O segundo apenas existe com tranquilidade. Ele não tenta se destacar, ele já se destaca pelo modo como caminha, pelo olhar seguro, pelo silêncio confiante. O primeiro implora por atenção. O segundo atrai. Qual desses homens você acha que as pessoas querem conhecer? Qual deles gera curiosidade? Qual deles desperta desejo sem dizer uma única palavra? A diferença entre esses dois homens não está no dinheiro, na genética, no status social, está nos hábitos que moldaram suas mentes e sua presença. Hábitos que constroem um magnetismo natural. Hábitos que comunicam. Eu me respeito e você também deveria me respeitar. Hábitos que transformam homens comuns em líderes silenciosos, em referências, em destinos. E tudo isso está ao alcance de qualquer um disposto a abandonar a fraqueza emocional que a sociedade normalizou. Você está prestes a descobrir esses hábitos. Não são técnicas superficiais de sedução. Não são truques baratos para tentar atrair quem não se importa com você. Não são jogos de manipulação. São princípios estoicos que formam caráter, presença, poder pessoal, que constroem um homem que não se desmorona diante de uma decepção, que não perde a cabeça diante de um teste emocional, que não negocia o que acredita apenas para não ficar sozinho. E aqui está algo importante. Mulheres não desejam o homem que faz tudo por elas. Elas desejam o homem que faz tudo por si mesmo, o que tem disciplina, o que tem propósito, o que se levanta com vontade de vencer, o que suporta a dor calado enquanto continua caminhando, o que fala pouco e realiza muito. Esse é o homem que elas lembram mesmo quando tentam esquecer. Esse é o homem que elas perseguem quando percebem que não podem tê-lo facilmente. Você tem dentro de você a capacidade de se tornar esse homem. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Hoje, agora. Basta decidir que nunca mais será movido por carência, que nunca mais colocará sua vida em segundo plano para ser aceito, que nunca mais se sabotará. Este vídeo vai te mostrar os hábitos estoicos que despertam o seu verdadeiro valor.
Hábitos que alteram sua postura, sua energia e a maneira como o mundo responde a você. Antes de continuar, responda a si mesmo com sinceridade. Você quer ser amado como um homem frágil ou respeitado como um homem forte? Você quer correr atrás ou quer ser acompanhado? Você quer pedir permissão para existir ou quer que o mundo abra caminho quando você chega? Se está comprometido em abandonar para sempre o homem que implorava por atenção e começar a construir o homem que é procurado, comente agora a palavra poder. Escreva e torne público o início da sua transformação. Hoje você escolhe a versão de você que ninguém poderá ignorar. Vamos começar. O autocontrole emocional é a base da masculinidade estoica e o primeiro hábito que separa o homem comum do homem irresistível. Todo homem sente raiva, tristeza, ciúme, insegurança. O que muda tudo é o que ele faz com isso. Enquanto muitos reagem impulsivamente, perdem a cabeça, fazem drama, criam caos, o homem estoico permanece firme. Ele sente profundamente, mas não permite que o sentimento o governe. Ele controla a si mesmo antes de tentar controlar qualquer situação. E isso o torna imediatamente diferente da maioria. A falta de controle emocional é o que destrói silenciosamente a imagem de muitos homens. Quando uma mulher percebe que pode mudar seu humor apenas com um silêncio, que pode te enlouquecer com uma atitude, que pode te manipular com pequenas provocações, ela entende que você não se controla. E ninguém respeita quem não controla a si próprio. Pior ainda, se tudo o que ela faz te desestabiliza, por que ela deveria se sentir protegida ao seu lado? Segurança emocional é o maior afrodisíaco feminino. E essa segurança nasce do autocontrole. O homem que ainda não aprendeu a lidar com suas emoções se torna refém dos próprios impulsos. Ele manda mensagens sem pensar, implora por explicações, cria discussões onde não existe problema, tenta solucionar tudo imediatamente porque não suporta o desconforto da dúvida. Ele vive reagindo ao mundo ao invés de guiá-lo. Já o homem com controle emocional sabe esperar. Ele sabe respirar antes de tomar decisões. Ele não entrega seu poder a ninguém, principalmente a quem testa seus limites. Imagine a diferença entre dois homens quando são provocados ou ignorados. O primeiro entra em desespero, tenta resolver na mesma hora, mostra todo o seu medo de perder. O segundo observa, mantém a calma e não se apressa em provar nada. Ele não se sente ameaçado pelo silêncio de ninguém, porque sua paz não depende de validação externa. Isso causa um impacto psicológico imediato. Ela percebe que não o controla. E tudo que é incontrolável se torna fascinante. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você já se arrependeu por ter reagido com emoção ao invés de intenção? Quantas vezes estragou algo porque não conseguiu esperar algumas horas? Quantas vezes perdeu respeito por tentar manter alguém a qualquer custo? O autocontrole não é a ausência de sentimentos, é a maestria sobre eles. É entender que suas emoções são ondas, mas você é o oceano. Não é a emoção que define sua atitude, é sua atitude que redefine sua emoção. O estoicismo ensina a focar no que pode ser controlado. E a única coisa realmente sob seu controle é você mesmo. Não importa se ela não respondeu. Não importa se hoje o dia foi difícil. Não importa se alguém colocou sua masculinidade à prova. O homem irresistível se mantém estável. Sua mente não se dobra ao caos. Sua postura não muda por medo. Sua energia não se altera diante de testes emocionais. E existe um motivo claro para isso ser tão atraente. A mulher sempre observará se você é capaz de liderar não com palavras, mas com equilíbrio. A estabilidade masculina é o que inspira confiança. Ela quer seguir um homem que não se perde quando a vida aperta. Quer caminhar com alguém que não explode por qualquer detalhe.
Quer sentir que pode se apoiar sem que ele precise se apoiar nela. Quando você domina suas emoções, você se torna o comando. Você deixa de ser empurrado pelos acontecimentos e passa a decidir o curso de cada situação. Você passa a controlar o ritmo da conversa, o ritmo da relação, o ritmo da sua própria história. O autocontrole transforma impulsividade em poder, ansiedade em silêncio, desespero em inteligência. Ele faz você sentir dor e ainda assim manter postura. E é exatamente isso que faz um homem se tornar irresistível. Porque a mulher entende que o emocional dela não pode te destruir. Ela percebe que não terá controle total sobre sua mente. Ela vê que, ao invés de correr atrás de explicações, você continua vivendo. E esse comportamento acende em qualquer mulher um instinto inevitável. A vontade de acompanhar, de estar perto de quem está acima do caos. Você quer ser visto como forte? Comece dominando a si mesmo. Quer ser visto como desejável? Aprenda a sofrer em silêncio enquanto avança. Quer ser respeitado? Controle o que controla você. A atração nasce quando você mostra que nada, absolutamente nada, é capaz de te tirar do caminho que você escolheu para a sua vida. Autocontrole é poder. Autocontrole é valor. Autocontrole é irresistível. Propósito é a bússola que transforma um homem comum em alguém que o mundo inteiro precisa acompanhar. Quando você sabe para onde está indo, sua presença muda, seu olhar muda, sua energia muda. Não existe nada mais atraente do que um homem que vive em direção a algo maior do que ele mesmo. O homem sem propósito vaga sem direção, procurando atenção, mendigando validação, implorando para ser notado. Já o homem com propósito se torna impossível de ignorar, mesmo no silêncio. O erro de muitos homens está em acreditar que desejar uma mulher é um propósito. Eles colocam toda a vida em espera, pausam o crescimento, abandonam projetos, se afastam de amizades, apenas para garantir que ela permaneça. Quando o relacionamento vira a única missão, a força desaparece. A mulher percebe isso rápido. Ela enxerga que ele não está liderando sua própria história, está apenas tentando pertencê-la. E não existe atração no homem que perdeu seu rumo. Agora imagine o oposto. Um homem que acorda com metas claras, que sabe o que quer construir, que tem sonhos que queimam por dentro. Ele está constantemente em movimento, evoluindo, crescendo, conquistando espaço no mundo. Ele não para porque alguém esfriou a conversa. Ele não dobra a agenda para satisfazer caprichos alheios. Sua vida segue um ritmo determinado por suas ambições. E qualquer pessoa que queira caminhar ao seu lado precisa se adaptar a esse ritmo. Esse é o homem que conquista admiração. Ele não busca ser seguido, ele simplesmente segue. E as pessoas, instintivamente, desejam acompanhar alguém que sabe liderar. A mulher sente isso no olhar dele, firmeza. Ela vê no andar dele, direção. Ela escuta no silêncio dele, certeza. O propósito cria uma aura emocional ao redor do homem que não pode ser fabricada com palavras. É percebida antes mesmo que ele se apresente. Pergunte a si mesmo: qual é a sua missão? Se você não consegue responder, está vivendo a missão de outra pessoa. Você se torna reativo, emotivo, facilmente manipulado pelo desejo de ser querido. O homem sem propósito implora por lugar na vida de alguém. O homem com propósito oferece a chance de caminhar com ele. E essa diferença é exatamente o que acende o instinto feminino de respeito. Ela passa a competir por atenção quando percebe que você está ocupado demais, vencendo seus próprios desafios. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade masculina nasce da autodisciplina. Propósito e disciplina caminham juntos. Não adianta sonhar e não executar. O homem que diz que quer ser grande, mas passa o dia buscando prazer imediato, está mentindo para si mesmo. O mundo admira quem transforma a intenção em ação.
Propósito não é fantasia. Propósito é trabalho diário. É construir, tijolo por tijolo, a vida que poucos têm coragem de projetar. A mulher observa muito mais suas ações do que sua aparência. Ela percebe quando você está se aproximando de seus objetivos ou se está apenas sobrevivendo. O homem que vive em função de prazer e distrações parece sempre vazio. Já o homem que passa por dificuldades, que enfrenta desafios, que trabalha duro e ainda assim mantém postura ereta, transmite algo que nenhuma beleza superficial transmite: força real. O propósito também protege sua mente contra a carência. Quando você está ocupado construindo, você não tem tempo para sofrer por histórias que ainda nem começaram. Você não desperdiça energia emocional com quem não demonstra reciprocidade, porque sua mente está comprometida com algo muito maior do que uma conversa morna. Sua vida passa a ser um filtro natural que elimina quem não está alinhado com seu futuro. E é exatamente por isso que o homem que encontra propósito se torna irresistível. A mulher entende que ter espaço na vida dele significa participar de algo grande. Ela reconhece que ao lado dele existe crescimento e ninguém quer acompanhar o homem que a vida está empurrando. Todo mundo quer caminhar com o homem que está empurrando a vida. A verdade é clara: quando você tem propósito, você ganha direção. Quando você ganha direção, você se torna raro. Quando você se torna raro, você se torna desejado. E quando você é desejado, você não precisa mais correr atrás de aprovação. Você se torna o destino. Propósito transforma sua essência, transforma sua postura, transforma sua energia. E essa transformação cria algo que não pode ser ignorado: magnetismo. Homens com propósito não pedem para ser notados. Eles são notados naturalmente. O homem que reage impulsivamente às provocações entrega seu poder nas mãos de quem o provocou. O hábito estoico de não reagir de forma imediata é um divisor de águas na vida de um homem. Porque enquanto os fracos se deixam dominar por emoções explosivas, o homem forte se mantém inabalável. Ele não se apaga para provar nada, não se exalta para parecer grande, não se destrói para tentar parecer firme. Ele simplesmente escolhe quando falar, quando agir e especialmente quando o silêncio é a resposta mais poderosa. A maioria dos homens se comporta como se cada desafio fosse um ataque pessoal. Basta um olhar atravessado, uma mensagem curta, uma provocação simples, e eles já perdem o controle. Querem ter a última palavra, querem vencer a discussão, querem mostrar força pela via mais infantil possível, a reatividade. Mas reatividade não é força, é fragilidade exposta. Quanto mais você reage, mais você comunica que os outros controlam suas emoções. E quando a mulher percebe que tem controle total sobre seu humor, ela perde o respeito e, junto dele, o interesse. O estoicismo ensina que a realidade externa não deve definir sua reação interna. Você não controla o comportamento dos outros, mas controla totalmente o que faz com isso. O homem irresistível sabe esperar. Ele observa, processa e só depois decide se vale a pena se manifestar. Isso confunde quem esperava uma explosão. Isso desarma quem tentava te provocar. Isso ensina que você não se abala facilmente, que sua mente não pode ser sequestrada por estímulos baratos. Imagine uma discussão comum em um relacionamento. Ela eleva o tom, joga indiretas, testa limites emocionais para medir sua estrutura. O homem comum morde o anzol, responde agressivo, perde a paciência, fala o que não queria. No final, ele se arrepende e ela se sente emocionalmente superior. Já o homem que não reage rapidamente se mantém calmo. Ele mantém a postura, ele escuta mais do que fala. Ele só responde quando há sentido e lógica. Ele deixa claro que sua dignidade não está à venda em troca de uma vitória momentânea no conflito.
Esse tipo de comportamento gera duas reações imediatas. Primeiro, admiração. Ela percebe que a força dele não está no grito, mas no autocontrole. Segundo, curiosidade. Ela se pergunta o que há por trás daquela calma que ela ainda não entendeu completamente. O homem que não reage conforme o esperado se torna um enigma, e o enigma desperta atração, porque nada desperta mais interesse do que aquilo que não se consegue dominar facilmente. Pergunte a si mesmo: com que frequência você perdeu o respeito de alguém por ter reagido com emoção demais? Quantas vezes você piorou uma situação apenas porque não conseguiu esperar algumas horas? Quantas vezes você permitiu que a falta de controle momentânea destruísse tudo o que você construiu com calma? Cada ação impulsiva é um recado ao mundo dizendo que você não está pronto para liderar. Liderança começa com governo sobre si mesmo. O homem que adota este hábito estoico desenvolve presença. As pessoas passam a medir palavras ao falar com você. Elas escolhem melhor o que dizem, porque sabem que você não é alguém que se deixa manipular. Elas percebem que ganhar sua reação é difícil, que seu respeito precisa ser conquistado, que sua energia não é oferecida para qualquer disputa emocional. Esse tipo de homem não é um participante do caos. Ele é quem define a ordem. Ele não levanta a voz. Sua postura fala. É importante entender que não reagir não significa ser apático. Significa ter uma estratégia emocional. Significa escolher o momento certo, o que muitas vezes é momento nenhum. Significa priorizar sua paz acima de provar um ponto. Significa não permitir que testem sua paciência gratuitamente. Quem tenta te provocar e falha, fica exposto. Quem tenta te controlar e não consegue, se desestabiliza. Quem tenta te afetar e percebe que não pode, começa a te respeitar. Esse hábito também coloca cada pessoa no lugar que merece estar na sua vida. Quando você para de reagir, quem está ali apenas para alimentar o drama desaparece. Só permanece quem realmente consegue se comunicar com maturidade. Esse filtro emocional elimina relacionamentos fracos e fortalece conexões saudáveis. O homem irresistível não teme perder quem não sabe se manter. O silêncio estratégico, a calma diante da pressão e a resposta pensada, em vez da reação impulsiva, criam uma aura de superioridade emocional impossível de ignorar. A mulher que antes testava para ver sua fraqueza, agora observa para ver sua força. Ela começa a perceber que você não é guiado por carência, mas por princípios. E isso mexe com ela de maneira profunda. Quando você não reage, você comanda. Quando você comanda, você se torna referência. Quando você se torna referência, você se torna irresistível. O homem que não reage de forma impulsiva prova sem palavras que sua mente é seu maior território. E quem conquista a própria mente conquista qualquer mulher. Disciplina é o que transforma o homem que sonha no homem que conquista. Enquanto muitos passam a vida desejando ser mais fortes, mais ricos, mais respeitados, apenas alguns raros fazem o que precisa ser feito todos os dias. A maioria das pessoas sabe exatamente o que deveria fazer, mas não faz. Sabem que precisam treinar, estudar, se alimentar melhor, parar de desperdiçar tempo com distrações, vencer a preguiça. Só que a diferença entre quem sabe e quem faz é o que determina quem lidera e quem segue. O homem disciplinado se torna irresistível, porque mostra com ações o que milhares apenas falam com a boca. A disciplina é o hábito estoico que constrói autoconfiança de dentro para fora. Cada vez que você cumpre com sua palavra consigo mesmo, algo em você se fortalece. Você começa a se enxergar como alguém capaz. Sua mente para de te sabotar. Você olha no espelho e vê alguém que merece respeito. A disciplina dá ao homem o que nenhum elogio, nenhuma mulher e nenhum sucesso podem dar: orgulho próprio.
É por isso que os indisciplinados admiram tanto os disciplinados. Eles enxergam neles aquilo que mais desejam ser. O homem que não tem disciplina se torna escravo de seus impulsos. Ele quer resultados grandiosos com o mínimo de esforço. Ele se alimenta do prazer imediato, deixando a dor maior para o futuro. Ele se entrega à procrastinação, ao conforto momentâneo, às distrações que roubam sua grandeza. Ele vive prometendo que vai mudar na próxima segunda-feira. Só que segundas-feiras infinitas constroem vidas lamentáveis. A mulher percebe isso. Ela enxerga quando um homem promete muito e entrega pouco. Isso destrói a admiração. E sem admiração, não existe atração. Agora imagine o homem que acorda cedo mesmo sem vontade, o que treina mesmo cansado, o que trabalha quando ninguém está olhando, o que evolui em silêncio enquanto os outros apenas comentam fotos motivacionais nas redes sociais. Esse homem está sempre se tornando algo a mais. Ele está moldando a própria presença, está esculpindo o próprio destino. Pessoas disciplinadas parecem ter um brilho diferente no olhar, porque sabem que venceram a si mesmas antes de vencer qualquer obstáculo externo. O estoicismo nos ensina que a vida não será gentil com quem espera a gentileza do mundo. Um homem precisa ser preparado para carregar seu próprio peso. A disciplina é o treinamento que forja essa dureza emocional. Quando você resiste ao que deseja agora para conquistar algo melhor mais tarde, você cria em si o que os filósofos chamavam de virtude, excelência no caráter. A mulher reconhece isso de longe. Ela sabe quando está diante de um homem que não negocia sua evolução. Disciplina também cria algo raro: consistência. Não importa se você não está no seu melhor dia, o disciplinado aparece, ele reage, ele age, ele se movimenta, ele faz o que precisa ser feito porque garantir sua própria vitória é um dever, não uma opção. E essa constância gera resultados. Seu corpo melhora, sua mente cresce, sua energia muda, seu potencial explode. O mundo percebe, e quando o mundo percebe, a mulher percebe também. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você começou algo empolgado e abandonou no primeiro obstáculo? Quantas oportunidades deixou escapar por não ter coragem de enfrentar o desconforto? Quantas vezes assistiu outros conquistarem exatamente o que você desejava enquanto você encontrava desculpas? A disciplina é o que separa homens que assistem a vida acontecer de homens que fazem a vida acontecer. O que diferencia os que desejam dos que realizam. Ser disciplinado também comunica controle. Se você controla seus hábitos, sua alimentação, seu corpo, sua mente e seu foco, fica claro para qualquer pessoa que você pode controlar sua vida. Isso cria uma sensação de segurança irresistível ao lado de você. A mulher sente que você é capaz de protegê-la, de guiá-la, de liderar a própria história. Ela respeita o homem que prova ser capaz de comandar a si mesmo. E esse respeito se transforma, inevitavelmente, em atração. A disciplina transforma você em alguém que não precisa ser desejado para se sentir digno. Você se sente digno porque cumpre sua palavra, porque vence suas batalhas, porque, ao contrário da maioria, você não foge do desconforto. Você o procura, porque sabe que somente ele te leva para o próximo nível. E é no próximo nível que homens comuns deixam de existir e homens irresistíveis surgem. O que faz uma mulher olhar 2 vezes para você não é quanto você fala sobre mudança, mas quanto você muda de verdade. Não é quanto você diz que vai fazer, mas quanto você faz diariamente. O disciplinado é respeitado até pelos que o invejam. Ele conquista sem precisar se exibir. Ele atrai sem precisar pedir. Ele se torna desejado porque se tornou um valor alto demais para ser ignorado. A disciplina é a prova final de que você se leva a sério. Quem não se leva a sério nunca será levado a sério pelos outros.
Torne-se disciplinado e o mundo começará a te observar. Torne-se disciplinado e você se tornará tudo aquilo que os fracos chamam de sorte. Torne-se disciplinado e ninguém mais conseguirá te tratar como comum. Porque homens disciplinados se tornam inegavelmente irresistíveis. Minimalismo emocional é a arte de dizer pouco e significar muito. Em um mundo onde todos falam demais, explicam demais, demonstram demais, o homem que mantém a compostura, que escolhe suas palavras com precisão, que não revela tudo o que sente à primeira provocação, se torna automaticamente mais intrigante e mais valioso. O mistério é uma vantagem masculina poderosa. Quando você mostra apenas o necessário, as pessoas querem descobrir o resto. Quando você entrega tudo, ninguém precisa ficar. O homem comum vive tentando justificar suas atitudes, pedindo confirmação de afeto, explicando o tempo todo seus sentimentos como se o mundo fosse obrigado a entendê-lo. Ele transforma seu emocional em um livro aberto para quem ainda nem conquistou o privilégio de ler. Essa exposição exagerada não gera conexão, gera desvalorização, porque tudo que é oferecido rápido demais perde impacto. A mulher percebe quando o homem está emocionalmente acessível demais. E em vez de se sentir especial com isso, ela sente que não existe nada de raro para conquistar. Agora imagine o homem que não entrega seu universo interno facilmente. Ele sente tudo, mas revela pouco. Ele fala apenas quando há motivo real, não por carência. Ele não se justifica excessivamente, porque sabe que quem realmente quer estar ao seu lado vai entender através de suas ações. Ele não transforma sua dor em espetáculo. Ele não transforma sua alegria em exibição. Ele vive em equilíbrio. Sossego por fora, intensidade por dentro. E é exatamente esse contraste que o torna irresistível. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você já se arrependeu por ter falado demais? Por ter mostrado emoções profundas para alguém que não soube cuidar delas? Por ter tentado se aproximar acelerando um sentimento que deveria crescer lentamente? O minimalismo emocional evita exatamente esses erros. Ele protege seu coração, sua dignidade e seu valor. Ele mostra que sua vulnerabilidade existe, mas só pode ser acessada por quem provar que merece. A mulher sempre testará a sua capacidade de se controlar diante das emoções, principalmente no início. Ela observa como você reage quando ela diminui o ritmo nas mensagens, quando te ignora por algumas horas, quando cria um pequeno conflito. O homem reativo pergunta se ela está brava, pede explicações, tenta consertar algo que nem existe. Já o homem minimalista observa, mantém a firmeza e não perde seu eixo. Ele não cria novela, ele não se desmancha, ele continua a própria vida. E esse comportamento impede que ela domine emocionalmente a relação. O estoicismo ensina a importância de manter o foco no essencial. O essencial não está em declarações constantes, nem em demonstrações exageradas. O essencial está no respeito, na presença sólida, na independência emocional. O homem que domina o minimalismo emocional é aquele que não precisa provar o que sente a todo instante, porque sua postura já diz tudo. Seu olhar comunica firmeza, seu silêncio comunica força. Seu limite comunica valor. Ele não precisa gritar para ser percebido. Isso não significa frieza absoluta. Significa maturidade emocional. Significa que você entende que o amor não se constrói com urgência, mas com ritmo. Significa que você não empurra intensidade em quem ainda está aprendendo quem você é. O interesse feminino floresce no espaço, não no sufocamento. Quando você não entrega tudo de uma vez, ela se vê obrigada a caminhar em direção a você. O desejo cresce quando há mistério. O interesse cresce quando existe esforço. Minimalismo emocional também é uma forma de se autopreservar.
Você protege seu psicológico de quedas desnecessárias. Se alguém não demonstra reciprocidade, você simplesmente não aumenta sua entrega. Você não cai no erro de investir mais em quem devolve menos. Isso impede que sua energia seja desperdiçada em pessoas que nunca estariam prontas para você. Seu emocional se torna um território sagrado que poucos podem acessar. A mulher percebe quando sua presença não depende da reação dela. Ela sente que sua vida continua fluindo, que sua felicidade não está totalmente nas mãos dela. Isso a obriga a valorizar os momentos em que você se expressa emocionalmente. Quando você fala, cada palavra vale mais. Quando você demonstra interesse, cada gesto tem peso. Quando você revela algo íntimo, a profundidade toca. Porque não é exagero, é verdade emocional controlada. O minimalismo emocional transforma você em um homem que não apenas se preserva, mas que se valoriza. Um homem que não precisa provar sentimentos para ser respeitado. Um homem que não se entrega para quem não entrega de volta. Um homem que atrai, não que implora. Quando você domina essa habilidade estoica, sua presença passa a exigir atenção, sua energia passa a ser admirada e sua mente passa a ser vista como uma fortaleza que poucos conseguem acessar. E tudo que é raro, tudo que é protegido, tudo que é difícil de conquistar, se torna irresistível. Independência é o hábito que transforma completamente a forma como uma mulher te enxerga. Um homem que não depende da aprovação feminina para ser feliz, transmite imediatamente uma mensagem poderosa. Ele é completo. Ele não busca alguém para preencher seus vazios, mas alguém com quem possa compartilhar sua abundância. E esse tipo de presença gera uma atração natural e inevitável. Porque o que realmente seduz não é a carência que quer ser suprida, é a força que pode ser acompanhada. O homem comum acredita que precisa se adaptar totalmente a uma mulher para mantê-la. Ele entra em um relacionamento e abandona tudo que fazia parte da sua essência. Ele para de treinar, para de ver amigos, deixa hobbies de lado, ignora ambições, apenas para garantir companhia. Ele acha que entregar sua vida por completo é prova de amor. Mas, aos olhos femininos, essa atitude revela o oposto: fraqueza, dependência, falta de propósito. A mulher percebe que ele está ali não porque quer, mas porque precisa. E alguém que precisa demais não atrai, pressiona. Agora, imagine o homem independente. Ele tem sua rotina, sua disciplina, seus objetivos. Ele não coloca a vida em pausa por ninguém. Se ela quer fazer parte do caminho dele, ela entra na caminhada. Se não quer, ele continua. Ele não faz de uma única presença o centro de toda a sua existência. Ele entende que a vida é grande demais para ser limitada ao humor de outra pessoa. Por isso, sua luz continua acesa, mesmo quando o interesse alheio se apaga por alguns instantes. Esse tipo de homem é admirado, seguido, desejado. Pergunte a si mesmo: sua vida anda mesmo quando alguém vai embora? Ou tudo desmorona se você sentir que perdeu o pouco de amor que tinha? Se sua felicidade depende totalmente de alguém, então essa pessoa se torna dona do seu destino. E ninguém deseja alguém que se ajoelha emocionalmente diante de qualquer possibilidade de rejeição. A verdadeira independência é construída quando você se sente completo na própria companhia. Quando você percebe que está com alguém porque quer estar, não porque o vazio da solidão te consome. A independência masculina não é indiferença, não é frieza, não é arrogância, é autocontrole, é maturidade, é inteligência emocional. Significa que você pode amar profundamente, mas não perder seu centro por isso. Significa que você dá atenção, mas não entrega sua essência. Significa que você está com ela porque faz sentido, não porque é sua única opção. E essa mentalidade cria algo muito poderoso. Escolha. O homem independente escolhe quem estará ao seu lado.
Ele não aceita qualquer migalha emocional apenas para evitar o silêncio de uma noite sozinho. O estoicismo ensina que dependência é a raiz de todo sofrimento. Se você depende de outra pessoa para se sentir valioso, sempre será fraco. Se você depende da presença de alguém para ser feliz, sempre será instável. O homem que encontra satisfação em sua própria jornada elimina automaticamente a maior fonte de dor emocional, o medo de perder. Quando não há medo de perder, há poder. E poder é o que atrai. A mulher sente profundamente quando esse poder está presente. Ela percebe que não controla sua felicidade. Ela sente que, se quiser ter um espaço na sua vida, precisará agregar algo real. Ela passa a enxergar que existe risco. Risco de ser substituída por alguém mais alinhado ao seu ritmo. Risco de ser esquecida enquanto você cresce. Risco de ficar para trás enquanto você avança. E esse risco desperta nela um instinto de ação que o homem dependente jamais consegue gerar. A independência também cria um efeito psicológico nos relacionamentos. Reciprocidade. Quando você não está disponível de forma absoluta, ela aprende que também precisa investir. Ela passa a demonstrar mais presença, a se comunicar melhor, a fazer a parte dela. Porque entende que você não ficará ali parado esperando que ela finalmente se comporte como deveria. Você não anda para trás por ninguém. Você não estaciona por ninguém. Ou ela te acompanha, ou ela te perde. O homem independente também tem uma vantagem que poucos percebem. Ele atrai mulheres melhores, mulheres alinhadas com propósito, mulheres que não se aproveitam da fragilidade emocional de ninguém. Mulheres que respeitam limites, que valorizam a parceria, que sabem somar. Enquanto isso, o frágil atrai pessoas que se alimentam do medo dele, que o dominam, que o diminuem, que se aproveitam da insegurança dele para sentir poder. A realidade é simples. O homem que precisa de uma mulher não conquista seu respeito. O homem que escolhe uma mulher, sim. E é justamente por isso que a independência se torna um dos hábitos mais irresistíveis que existem. Quando você domina esse princípio, você deixa de perseguir amor e passa a selecionar quem é digno do seu. Quando você se torna independente, você deixa de ser peso e passa a ser destino. E todo destino atrai quem está disposto a caminhar até lá. Resiliência é a capacidade de continuar firme quando tudo parece conspirar contra você. É o hábito estoico que mais separa os homens comuns dos homens lendários. Enquanto muitos desistem diante do primeiro obstáculo, o homem resiliente permanece. Ele sente a dor, mas não deixa que ela defina quem ele é. Ele enfrenta as adversidades sem perder a postura. Ele transforma cada pancada em aprendizado, cada perda em combustível, cada queda em motivo para levantar mais forte. Esse tipo de homem não precisa se exibir. A vida mostra sua força por ele. O homem que não é resiliente se entrega rapidamente ao desespero. Ele acredita que um fracasso descreve seu destino inteiro. Ele vê as dificuldades como sinais de que deve desistir. Ele se torna um prisioneiro emocional dos próprios medos. Se alguém o rejeita, ele se desmonta. Se algo dá errado, ele paralisa. É dependente de conforto constante e perde a motivação com a menor turbulência. Ninguém se inspira em fragilidade emocional. Ninguém admira quem desiste da própria formação. E a mulher percebe isso rapidamente. Ela sente quando o homem não consegue suportar a pressão da vida. Agora imagine o homem que mantém a cabeça erguida, que continua estudando, mesmo quando os resultados demoram a aparecer, que continua treinando mesmo quando o corpo dói, que continua trabalhando mesmo quando ninguém reconhece seu esforço. Esse homem não está apenas vivendo, ele está se forjando. Todo dia ele se torna alguém mais forte do que ontem. Ele aprende a se amar na adversidade. Ele reconhece sua capacidade na prática. E quanto mais a vida o testa, mais disciplinado, sério e centrado ele se torna.
Pergunte a si mesmo: quando vieram os momentos difíceis, você fugiu ou permaneceu? Você enfrentou a dor ou se escondeu dela? Você honrou sua palavra consigo mesmo quando ninguém estava olhando? As respostas a essas perguntas definem seu valor muito mais do que seus resultados atuais. A resiliência mostra que você não está apenas existindo, mas lutando diariamente por sua história. Esse hábito cria uma energia que é percebida automaticamente por qualquer pessoa ao seu redor. O estoicismo ensina a enfrentar o sofrimento com coragem. Não se trata de ignorar a dor, mas de não ser controlado por ela. O homem resiliente não fica se lamentando. Ele age, ele resolve, ele se adapta. Ele transforma cada golpe em mais um degrau para subir. A mulher sente imenso respeito por esse tipo de homem, porque ela sabe que com ele a vida não ficará mais leve magicamente, mas ela se sentirá segura para enfrentar qualquer tempestade. Ela enxergará nele alguém que não abandona o barco quando o mar agita. Ela verá um líder de verdade. A resiliência também cria algo que poucos têm: consistência de caráter. Enquanto os fracos mudam com o vento, o homem resiliente permanece firme em quem decidiu ser. Ele não troca sua palavra por conforto emocional momentâneo. Ele não modifica seus princípios para agradar. Ele não se vende por aprovação. Ele se mantém fiel ao próprio código de honra. Essa constância constrói reputação. E reputação constrói poder. O que muitos não compreendem é que a resiliência também produz valor social. As pessoas confiam em você. As pessoas te respeitam. As pessoas te procuram, porque sabem que você não irá desmoronar no meio da caminhada. Mulheres naturalmente buscam homens estáveis, homens que suportam peso, homens que não colapsam nas fases difíceis. Isso é instintivo. A atração feminina não é uma questão apenas emocional, mas também evolutiva. Parceiros resilientes garantem sobrevivência. Parceiros fracos representam risco. E há algo ainda mais profundo. A resiliência transforma o homem em inspiração. Não por discursos, mas, por exemplo, ela torna você referência. Ela faz você ser lembrado, seguido e desejado. Quando você se destaca por sobreviver e evoluir mesmo quando ninguém acreditava, você cria uma história que vale a pena ser acompanhada. Você se torna alguém que as pessoas torcem para vencer. E uma mulher deseja estar ao lado de um vencedor. A resiliência é a diferença entre os que param porque dói e os que continuam porque é preciso. Quando você não desiste da vida, a vida não desiste de você. E o mundo começa a te tratar como alguém que merece lugar no topo. A dor se torna temporária. A honra se torna permanente. O homem resiliente atrai respeito antes de atrair amor. E o respeito é a semente do desejo verdadeiro. Se você deseja ser irresistível, não é o sorriso bonito que vai te levar lá. Não é o carro, não é o dinheiro, não é a frase perfeita. É sua capacidade de continuar. A mulher que se aproxima de um homem resiliente não enxerga apenas o que ele conquistou, mas tudo o que ele suportou. Ela reconhece o guerreiro, ela reconhece a força. E força sempre foi e sempre será irresistível. Presença é a força silenciosa que faz as pessoas te notarem antes mesmo que você fale. Não se trata de beleza, de status ou de roupas caras. Trata-se da energia que um homem transmite quando está verdadeiramente confortável consigo mesmo. O homem com presença entra em um ambiente e não precisa chamar atenção. Ele já é notado pela maneira como respira, como observa, como caminha. Ele transmite segurança, foco, profundidade. Ele é alguém que não se esconde, mas também não se exibe. Simplesmente existe com uma intensidade que dispensa explicações. O homem comum costuma ser invisível. Ele tenta se misturar, tenta não incomodar, tenta ocupar o menor espaço possível.
Ele entra em um ambiente com medo de ser julgado, sempre em busca de sinais de aprovação. Seu corpo denuncia sua insegurança. Olhar baixo, ombros curvados, movimentos inquietos, riso nervoso. Ele não está presente. Ele está tentando adivinhar o que os outros esperam dele, e isso o torna apagado, frágil, quase imperceptível. Já o homem com presença domina o próprio corpo e sua energia ocupa o espaço ao redor. Ele não olha para baixo. Ele observa. Ele não responde com pressa. Ele pensa. Ele não precisa preencher o silêncio com palavras. Seu silêncio comunica poder. Pessoas assim criam curiosidade. Elas inquietam, elas despertam interesse justamente porque não entregam sua história tão facilmente. A mulher sente isso no primeiro instante. Ela identifica o homem que vive no controle de si mesmo e não da aceitação alheia. Pergunte a si mesmo: quando você chega em um lugar, você se assume ou se esconde? Você ocupa espaço ou pede permissão para existir? Você tenta chamar atenção ou deixa que ela venha naturalmente? O homem com presença aprendeu algo muito importante. Sua energia começa onde o seu medo termina. Quando você abandona a necessidade de ser validado, surge uma confiança que as pessoas não conseguem ignorar. Não é arrogância, é certeza. O estoicismo ensina que devemos estar plenamente onde nossos pés estão. Isso significa estar focado no agora, sem distrações internas, sem ansiedade tentando prever o que pensam de você. Quando sua mente está calma, seu corpo acompanha. E quando seu corpo está alinhado com sua mente, seu exterior se torna uma projeção de grandeza interior. Presença é a prova viva de que você está inteiro no momento. E isso é sedutor, de uma forma que não pode ser fingida. A presença também controla o ritmo social. Enquanto os ansiosos se atropelam ao falar, o homem presente espera. Ele sabe que cada movimento, cada gesto, cada olhar tem peso. Ele escolhe quando se manifestar. E quando o faz, todos prestam atenção. Ele não corre atrás da conversa. Ele se torna o centro dela. Ele é o tipo de homem que, quando fala, cala a sala. Não por gritar, mas porque todos querem ouvir. Além disso, presença é autoridade sem esforço. É o que faz uma mulher sentir que está diante de alguém que sabe para onde vai. Alguém que carrega propósito e postura. Ela sente que, se decidir caminhar ao lado desse homem, existirá estabilidade emocional, direção e proteção. Isso toca profundamente no instinto feminino. A presença é um sinal biológico de liderança. Muitos acreditam que presença vem do exterior, que ela depende de músculos, de altura, de um rosto perfeito. Só que a verdadeira presença vem do interior. Você pode colocar um homem musculoso diante da multidão e ainda assim ele parecer pequeno se tiver medo. Por outro lado, coloque um homem magro, calmo, determinado e disciplinado no mesmo lugar e ele transbordará poder. O corpo é apenas uma armadura. Quem a preenche é a mente. E existe um detalhe essencial. Presença não se desenvolve quando você finge confiança. Ela cresce quando você se constrói. Quando você tem hábitos fortes, rotina sólida, disciplina inegociável e propósito definido, sua mente descansa. Ela não precisa se provar. Ela já sabe do próprio valor. Essa paz se torna magnetismo. Essa solidez se torna charme. Essa firmeza se torna irresistível. Quando você internaliza essa verdade e começa a vivê-la, algo muda no ar à sua volta. As pessoas te tratam diferente. Os olhares demoram mais em você. As conversas se ajustam ao seu ritmo. Você inspira respeito antes de abrir a boca. Você deixa de ser mais um e passa a ser aquele que todo mundo quer descobrir. E quando uma mulher sente sua presença, ela não quer só olhar. Ela quer participar dela. A presença transforma você no tipo de homem que o mundo não ignora. No tipo de homem que outros escutam. No tipo de homem que mulheres desejam entender. No tipo de homem que lidera sem precisar ordenar.
A presença é o reflexo de um homem que já venceu a guerra interna. E quando você vence dentro, o mundo inteiro percebe por fora. Seleção é o ato consciente de decidir quem merece estar na sua vida. É o hábito que define o valor do homem sem que ele precise dizer uma palavra. Quando você escolhe com cuidado quem terá acesso à sua energia, ao seu tempo e ao seu coração, você está enviando uma mensagem clara. Sua vida não é terreno livre para qualquer um pisar. E essa mensagem é irresistível. Porque se você está selecionando, significa que você tem opções. E um homem com opções sempre será visto como um homem de alto valor. O homem comum aceita qualquer presença feminina apenas para não se sentir sozinho. Ele se ilude com migalhas, se esforça por quem dá pouco, se prende a quem devolve quase nada. Ele pensa que qualquer mulher que lhe der atenção já é prêmio suficiente. Isso revela uma profunda falta de critérios, e uma mulher enxerga isso rapidamente. Se ele aceita tudo, por que ela deveria se esforçar? Se ele não tem padrões, por que ela deveria querer pertencê-los? Falta de seleção é falta de respeito por si mesmo. Agora imagine o homem que tem padrões claros. Ele observa antes de se entregar. Ele avalia comportamento, interesse, reciprocidade. Ele sabe que beleza não é tudo, que química não sustenta relacionamento e que promessas sem atitude não valem nada. Ele não se apaixona pelo primeiro sorriso que recebe. Ele escolhe quem merece caminhar ao seu lado. Ele não permite que qualquer mulher ocupe seu tempo. Ele deixa entrar apenas quem realmente agrega. E isso muda o jogo completamente. Pergunte a si mesmo: você está escolhendo ou implorando para ser escolhido? Está definindo critérios ou se jogando em qualquer possibilidade por medo de ficar só? A seleção mostra ao mundo, e principalmente às mulheres, que você é valioso demais para ser acessível a todos. E quando elas percebem que existe competição, elas começam a disputar. Porque onde há concorrência, existe prova de valor. Quando você é disputado, seu valor se confirma silenciosamente. O estoicismo ensina que devemos remover de nossa vida tudo o que nos enfraquece. Uma mulher que brinca com seus sentimentos, que não respeita seu tempo, que não demonstra esforço, enfraquece você. Uma mulher que te adiciona apenas quando está carente e te ignora quando está bem, enfraquece você. Uma mulher que não eleva seu padrão, não incentiva seu crescimento, não acredita nos seus objetivos, enfraquece você. E tudo o que te enfraquece deve ser cortado sem hesitação. O homem seletivo não tem medo de dizer não. Não para relações superficiais. Não para quem entrega menos do que recebe. Não para quem confunde sua vida com um passatempo emocional. Esse não é arrogância, é autorrespeito. Quem não sabe negar o que não merece, nunca receberá o que realmente precisa. Quando você recusa uma mulher que não te valoriza, você se transforma imediatamente em alguém que ela finalmente precisa conquistar, se quiser estar ali. A seleção também cria equilíbrio emocional. Ao escolher melhor, você se protege de frustrações repetidas. Você se distancia de histórias que começaram erradas desde o início. Você atrai pessoas mais alinhadas com seu propósito, com sua visão, com seu ritmo. Você constrói círculos sociais mais sólidos e relações mais profundas. E tudo isso reflete diretamente na forma como as mulheres começam a te notar. Elas percebem que você não é qualquer um, que existem regras para te acessar, que sua presença não vem sem custo emocional, que não será fácil te substituir, que sua atenção não é algo garantido e sim conquistado. E esse entendimento desperta nelas uma força poderosa, o medo de perder espaço para alguém melhor. O medo aqui não é algo cruel, e sim instintivo, porque o ser humano sempre valoriza mais o que sabe que pode perder.
Além disso, a seleção elimina a necessidade de tentar provar valor. Você não precisa impressionar ninguém. Você filtra quem já enxerga seu valor antes mesmo de pedir qualquer esforço. Você se coloca automaticamente acima da média. Enquanto os outros competem desesperados por atenção feminina, você compete apenas por seu próprio desenvolvimento. E isso atrai quem está em jornada semelhante. A mulher começa a se perguntar: ele me escolheria? Eu sou suficiente para fazer parte da vida dele? Eu estou à altura do padrão que ele exige? Essas perguntas geram nela desejo de provar quem é. Ela quer mostrar valor. Ela quer fazer parte do seu caminho, mas agora entende que isso não é uma garantia. É um mérito. A atração surge quando existe desafio. E desafio nasce quando você não se entrega fácil. Seleção é, acima de tudo, a demonstração prática de que você se respeita. E respeito próprio é o maior afrodisíaco masculino que existe. Quem se respeita se torna digno de respeito. E quem é respeitado sempre será desejado. Quando você deixa de implorar amor e começa a selecionar quem merece amor, você deixa de ser um homem comum e se transforma em um homem que outros querem ser e que as mulheres desejam acompanhar. Selecione quem fica, expulse quem não soma, filtre quem se aproxima por conveniência, abrace apenas quem realmente quer ver seu melhor surgir. Quando você entender seu próprio valor e começar a proteger esse valor, sua vida emocional mudará completamente. E o mundo entenderá que sua presença é privilégio, não obrigação. Isso por si só te torna irresistível. Frieza estratégica não é ausência de sentimentos. É domínio total sobre quando e para quem seus sentimentos serão expostos. O homem que se torna irresistível não é aquele que vive apagando emoções, mas sim o que sabe controlá-las com precisão. Ele escolhe o momento certo para demonstrar afeto e o momento certo para recuar. Ele não entrega sua vulnerabilidade nas mãos erradas. Ele não transforma cada pensamento em fala, nem cada sensação em ação. Ele possui um filtro emocional que protege sua dignidade e sua energia. O homem comum acredita que demonstrar tudo o que sente imediatamente é prova de amor. Ele se declara cedo demais, se apega rápido demais, cria expectativas altas demais. Essa urgência emocional o transforma em alguém facilmente dominado pela outra pessoa. A mulher percebe que com uma simples mudança de tom, consegue controlar seu humor, sua rotina, sua concentração. E quando ela percebe que domina completamente o emocional dele, ela perde o interesse. Porque desejo não nasce do controle absoluto. Desejo nasce da imprevisibilidade. Agora observe o homem que possui frieza estratégica. Ele sente tudo intensamente, mas não se desespera. Ele entrega afeto com presença, não com desespero. Quando percebe que a outra pessoa está o testando ou esfriando, ele não se humilha. Ele se recolhe. Ele não grita suas intenções. Ele deixa que suas atitudes falem por ele. Ele não busca validação em tempo integral. Sua paz não está à venda para quem não demonstra o mínimo de cuidado. Ele é calor quando respeitado e gelo quando subestimado. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você já afogou uma relação na sua própria intensidade emocional? Quantas vezes você demonstrou mais do que deveria para quem não estava pronta para receber? Quantas vezes você perdeu o respeito de uma mulher por ter entregado todo o seu poder emocional nas mãos dela? A frieza estratégica existe exatamente para evitar que você se destrua, oferecendo confiança a quem ainda não provou merecê-la. O estoicismo ensina que o homem deve ser guiado pela razão, não pelas tempestades internas. Emoções não são inimigas, mas também não podem ser líderes. Quando você decide que suas reações serão filtradas com lógica, sua vida muda. Você não cai em discussões inúteis. Você não procura explicações para cada silêncio. Você não se joga emocionalmente de cabeça em pessoas inconstantes.
Sua conduta passa a ser firme, calculada, respeitável. E respeito sempre precede desejo. Frieza estratégica é também o que define quando alguém tem acesso à sua intimidade emocional. Você não abre sua alma no primeiro encontro. Você deixa que a outra pessoa conquiste cada parte sua. Porque o que vem fácil demais é desperdiçado rápido demais. Quando você revela sentimentos de forma gradual, você cria curiosidade, expectativa, admiração. A mulher sente que cada passo em direção à sua profundidade precisa ser conquistado. E isso la motiva a se esforçar mais. A outra grande vantagem: a frieza estratégica elimina jogos emocionais. Você não revida com infantilidade. Você não tenta pagar na mesma moeda. Você simplesmente remove sua energia de quem tenta brincar com ela. Se alguém se afasta propositalmente para te testar, você não corre atrás. Você continua. A ausência se torna sua resposta. E essa resposta é muito mais poderosa do que qualquer discurso. Porque ela mostra que sua vida não gira em torno de ninguém. Quando você mantém esse padrão, qualquer mulher começa a te ver com outros olhos. Ela percebe que não pode prever suas reações, que você não cai em manipulações, que você sabe exatamente quando demonstrar carinho e quando demonstrar distância. Essa dualidade emocional, guiada por inteligência e valor próprio, cria fascinação. Ela quer sua atenção, mas entende que não é garantida. Ela quer sua entrega, mas sabe que precisará merecê-la. A frieza estratégica cria o equilíbrio perfeito na mente feminina. Você é calor suficiente para ser desejado e gelo suficiente para ser respeitado. E quando existe ao mesmo tempo desejo e respeito, a atração se torna inevitável. O homem irresistível nunca é aquele que ama demais sem pensar, e sim o que sabe amar na dose certa, no momento certo, para a pessoa certa. Quando você escolhe ser seletivamente caloroso e estrategicamente frio, você deixa de ser vulnerável às instabilidades dos outros. Você assume controle emocional total sobre sua vida. E é exatamente isso que diferencia o homem comum do homem que torna qualquer mulher profundamente interessada nele. Frieza estratégica é simplesmente não oferecer o coração de presente para quem ainda não pagou o preço da reciprocidade. Quando você aprende isso, você se torna inatingível para quem não te valoriza e absolutamente irresistível para quem deseja te conquistar. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, uma verdade precisa ficar muito clara. Homens não se tornam irresistíveis tentando ser o que uma mulher quer. Homens se tornam irresistíveis, tornando-se tudo aquilo que nasceram para ser. Quando você desenvolve autocontrole, propósito, presença, resiliência, independência e padrões elevados, você não precisa correr atrás de ninguém. A vida passa a correr atrás de você. O erro da maioria é acreditar que existe algum segredo rápido para atrair quem desejam. Só que atração verdadeira não é estratégia passageira. Atração verdadeira é consequência da sua evolução pessoal. O homem comum acha que está sendo romântico quando se entrega cedo demais, quando se molda ao gosto dela, quando demonstra tudo o que sente antes de saber se ela merece. Ele chama isso de amor, mas o mundo chama isso de fraqueza. E a fraqueza nunca foi e nunca será desejada. Ele fica confuso quando é rejeitado, quando é ignorado, quando não recebe a mesma intensidade que entrega. Mas a verdade é simples. Ninguém valoriza aquilo que vem fácil demais. Ela não te acha comum porque você não é bom o suficiente. Ela te acha comum porque você se mostra inteiro rápido demais. O homem estoico entende o valor do processo. Ele entende que cada hábito que cultiva está construindo sua imagem, sua energia, sua presença no mundo. Ele sabe que admiração vem antes de desejo. Ele sabe que postura vem antes de palavras. Ele sabe que caráter vem antes de qualquer declaração de amor.
Ele olha no espelho e entende que o primeiro amor que precisa conquistar é o próprio. Ele não enfrenta a vida tentando ser escolhido. Ele enfrenta a vida escolhendo quem merece estar perto, quem merece receber sua atenção, quem merece tocar suas emoções. Todos os hábitos que você aprendeu neste vídeo formam um ciclo poderoso. Autocontrole protege sua mente. Propósito guia seus passos. O silêncio emocional preserva seu valor. A disciplina transforma seu corpo e sua vida. O minimalismo emocional equilibra seus relacionamentos. A independência garante sua dignidade. A resiliência fortalece sua reputação. A presença cria impacto. A seleção filtra quem merece você. E a frieza estratégica impede que você se destrua em amores pequenos demais. Isso não é sobre conquistar mulheres. Isso é sobre conquistar a si mesmo. Quando você internaliza esses hábitos, algo inevitável acontece. Você se torna raro. E quando algo é raro, é desejado. Você deixa de ser o homem que corre atrás e se torna o homem que é acompanhado. Você deixa de ser a escolha desesperada e se torna o prêmio disputado. Você deixa de ser quem espera amor para ser quem inspira amor. Esse é o caminho que os fracos nunca ousam trilhar, porque ele exige coragem, paciência e disciplina. Mas é o caminho que transforma homens invisíveis em homens inesquecíveis. Olhe para a sua vida neste momento. Pergunte-se com sinceridade: você está vivendo como um protagonista ou como um figurante na história dos outros? Você está construindo seu império ou está apenas existindo à sombra de quem tem mais coragem do que você? Você está treinando sua mente, seu corpo e seu espírito? Ou está deixando que o mundo decida seu destino? Não existe transformação sem responsabilidade. Não existe poder sem disciplina. Não existe respeito sem postura. Você não precisa ser perfeito para começar. Precisa apenas decidir. Decidir que hoje será o último dia da sua antiga versão. Decidir que o menino emocional ficará para trás. Decidir que cada ação, cada escolha, cada pensamento, a partir de agora, servirá à construção do homem que você realmente deseja ser. Alguém forte, alguém centrado, alguém que não se dobra, alguém que inspira, lidera, conquista e atrai naturalmente quem for capaz de acompanhar seu ritmo. Se você está comprometido com esta transformação, se chegou até aqui porque sentiu algo dentro de si despertando, se decidiu que jamais será novamente um homem sem direção, sem respeito próprio, sem poder emocional, então marque este momento, declare sua evolução, escreva nos comentários a palavra transformação. Esse será seu pacto público com a nova vida que está começando agora. Uma vida onde você não implora lugar na mesa, você constrói a mesa. Onde você não deseja ser escolhido, você se torna a melhor escolha. Onde você não precisa se provar para ninguém, você prova ao mundo que nasceu para liderar. Este é o fim do vídeo, mas é o início do seu renascimento como um homem que ninguém pode ignorar.